Boa noite a todos. E nós somos os corajosos de hoje, né? Encarnados, mesmo com chuva, aqui estamos. E que nos seja permitido aproveitar bem o nosso evangelho de hoje, né? Possamos levar essas bênçãos, benefícios, se formos merecedores no decorrer da semana. O tema do evangelho de hoje é o capítulo 10º, né? Que fala... Dentro desse capítulo, não é o tema, mas eu tenho os títulos, os temas dentro desse capítulo. Perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliai-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, e o tema de hoje que é o arqueiro, né? No olho. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. É o tema desse capítulo 10º, né? Que nós vamos falar, então, é o tema de hoje, o argueiro e a trave no olho. O capítulo, item 9 e 10, que vamos falar hoje. Então, de todo modo, outro dia, quando eu iniciava, quando não me coube falar do tema do Evangelho, e naquele dia eu não ia trazer nada novo, porque a gente repete, desde a época da passagem de Jesus, e estamos aqui hoje repetindo, falava eu aquele dia. E esse tema também aqui não é, né? Nós até então pensava que essa pequena dificuldade no olho ali seria uma semente pequena, pequenininha, alguma poeira, algum grãozinho de areia, não é? E quem sabe, se tomasse cuidado, ele não teria grandes proporções, né? Mas quando a gente se debruça para estudar como tem feito, ou tomamos conhecimento da doutrina espírita, a gente vê que o tema é bem mais delicado, né? Bem mais profundo, simples, mas que nos atinge de sobremaneira em cheio. Todas as nossas ações, tudo que fizemos, tudo que agimos, ali está, né? A gente começa a ver o argueiro no olho, né? Ali fala uma trave, né? Mas fala mais, fala que essa trave, né, seria tipo uma palhinha, uma coisa pequena, traduzindo, coisa bem significante. Ou mesmo, aqueles mais severos, seria um tronco de árvore no olho. Ou essas madeiras que as pessoas usam para fazer construções de casa, madeira quadrada, né? Então você vê assim que é uma coisa bem extensa. Daí a gente meio diz, poxa vida, né? Como assim que vai caber dentro de um olho? Daí a gente começa a ver, analisar no teu comportamento, o teu dia a dia, e a gente vê assim que de sobremaneira até a proporção até é pequena que Jesus nos ensina nesse período ali, né? No olho. Porque através dele, no nosso sentir, na nossa vontade, a gente modifica o meio que nós estamos, né? O lugar que vivemos, a terra que nos foi dada para viver, através do nosso comportamento, da maneira de nós vermos essas situações. Nós modificamos as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que vivem conosco. E muitas ações que a gente vê, que toma aquilo como verdade, que não é a verdade, não é? É uma maneira de nós vermos as pessoas. Qualificamos muitas delas sem valor, sem prestígio, sem qualidades nenhum. E assim vamos seguindo o passo. Desde que tem a trave no olho, a madeira, o tronco no olho, não é? Mas a doutrina espírita ela é tão bacana com nós, porque ela diz assim, ela ensina ou orienta, por assim dizer, a todos os seus adeptos, que devemos ser severos para nós mesmos.
tiver que tu ver alguma coisa, que tu achar que não está correto, olha para ti e vê se essa ali é a maneira certa de tu ver as coisas. De tu opinar, de tu fazer teu julgamento. Não é? E ali a gente começa a se enquadrar dentro da realidade. Porque muitas vezes que a gente olha para algum irmão nosso que você vê que não simpatiza ou que não vê aquelas qualidades que a gente gostaria de ver, e formos corretos no nosso julgamento, a gente vê assim que tem muitas qualidades nessas pessoas que eu não tenho, né? Tem muitas qualidades que eu não tenho. E daí, se tu começar a enumerar as qualidades, você vai se surpreender, você vai ficar bastante espantado. Porque, na realidade, o que falta se justificar, o que falta se corrigir, sou eu, não é essas pessoas que estão à nossa volta, né? Então, a doutrina nos traz dessa maneira e muitos entendem assim, mas ela não cobra, ela não julga. No início, não é? Quando ela começa a tomar forma, tomar conhecimento, lá pelas tantas, a pessoa diz assim, eu até gosto da doutrina, sou simpatizo com ela, tudo, mas não me serve. Por quê? Por que não te serve? Ah, ela é muito severa, né? Muito severa. Sim, muito severa. Então, se a gente quer se corrigir das nossas falhas, dos nossos defeitos, tem que ser severo, né? As faladas reformas íntimas, reformas morais, né? Que às vezes é muito mais bacana falar do que ponhá-las em prática. Porque para ponhá-las em prática, todo dia você tem que trabalhar, né? Todo dia. E o falar, você fala, vai ao vento e ficou. E é da manhã à noite, a paciência, né? Há um bom tempo atrás, eu falava com uma irmãzinha que veio à casa espírita, ela disse que só queria uma coisa na casa espírita, que pudesse ser atendido. Só uma coisa, o resto está tudo certo, está tudo bem. E quem fez o trabalho fraterno para o atendimento para ela, foi saber o que se tratava. A irmãzinha dizia o seguinte, que ela era uma pessoa muito brava, uma pessoa muito nervosa, muito isso, muito aquilo, e ela só queria que alguém tirasse essa braveza dela, só. O resto está tudo certo, né? Mas será que não é que a gente consegue essas bravezas, não é que a gente consegue essa dificuldade? Ela entendia que fosse uma coisa orgânica, uma coisa do corpo, né? Mas não é uma coisa que a gente já trazia de outras existências, não é? E por assim dizer, você tem que falar com certo cuidado, porque senão, de repente, ela se escandaliza. Dizendo assim, mas como que eu fui trazer de onde essa braveza? E de repente a gente começa a descobrir assim que fazia parte de muitas coisas que a gente não gostaria de saber hoje, né? Da brabeza, né, que se justifica. E junto com a brabeza tinha outras coisas para ser corrigida. Para ser, né? Treinada, para ser apresentada. Então a gente vê no nosso dia a dia, nas nossas coisas que a gente faz, no nosso proceder, que tudo que tem essa ação, né? Vem no nosso, por assim dizer, no nosso julgamento, nas nossas atitudes, que interfere na nossa caminhada, no nosso eu hoje. Como dizia a mensagem de Paulo, né? Que somos a imagem do Deus vivo. Poxa vida, né? Só que esse Deus verdadeiro mesmo que a gente imagina muitas vezes que a gente entende, mas a gente não entende ainda, né? Porque se nós entendêssemos, poxa, né? Nós estaríamos melhor. Mas não é eu que estaria melhor. Porque tudo é um conjunto. Muitas vezes nós gostamos de dizer assim, não, porque fulano né? Um só não resolve.
Porque daí, se eu fosse melhor, tinha mais gente melhor aqui onde nós moramos. O nosso lugar seria melhor. A convivência com as pessoas seria diferente. Né? Tudo muda. Tudo muda. Igual uma palestra, perdão, vocês ficam pegando aí por causa do resfriado. Uma palestra que Edivaldo fez em Pato Branco, lá no Clube Pinheiros. Ele falava lá na época lá uma passagem de uma menina de um vestido azul, né? Então, uma professora tinha os alunos lá com muita dificuldade, com muitas, né? Menina bem extrovertida e tal. Mais ou menos assim, como falar toda a palestra dele. E a professora achou por bem dar um vestido, porque aquilo estava, né? Não tinha mais o que arrumar para a menina, né? E ela quis fazer um mimo para ela e deu. Então, tu vê assim, ó, através daquele vestido que a professora deu para ela ali, se esforçaram um pouco para comprar um calçadinho para ela, né? O pai achou bacana, já a família achou bacana pintar, arrumar a cerca da casa, por causa que a menina tem um vestido novo, né? Fica feliz. O vizinho resolveu arrumar a casa dele também um pouquinho, por causa que daí ficou mais estranho ainda, né? E daí arrumou e a outra, né? Por causa diferente. Acabou mudando todo o bairro. Que era mais ou menos a fala de Edivaldo naquela época lá. Então a gente vê que muitas coisas que por nosso mudar, por nossa atitude, por nosso fazer no nosso dia a dia, muda o comportamento das pessoas. Muda alguma coisa nossa. Porque a gente às vezes muda alguma coisinha, mas é uma coisa assim tão insignificante, né? Tão pequenininha que quase não dá para a gente numerar. Né? Mas se a gente continua insistindo e fazendo, de repente lá começa a dar para dar um sinal de alguma mudança. E é isso que importa. Né? Isso que é o importante para todos nós. Então esse tema aqui, o arqueiro, e a trave no olho, no item 9 e 10, como eu falei antes, diz assim: é hábito bastante generalizado notarmos os defeitos dos nossos semelhantes, sem atingirmos com os nossos próprios erros e falhas. Né? No dizer de Jesus, é muito comum vermos um cisco no olho do nosso irmão e não sentirmos a pedra que está no nosso próprio olho. Neste tema, o mestre nos recomenda que procuremos remover os empecilhos que estão em nossos próprios olhos. E então, com os olhos bons, poderemos ver as qualidades boas que adornam os nossos irmãos. Né? Então, muitas vezes, às vezes na fileira espírita, é comum a pessoa querer fazer uma atividade, mas não quer estudar. Né? Não quer aprender nada, não quer se introduzir, não quer falar nas obras básicas, vai estudar, mas não, né? Não, eu já estudei bastante. Mas sim, qual é as obras que tu fez? Ah, eu li o romance, aquele, o romance, outro. Não. Né? O romance não é estudo. Não mexeu em nada na parte que tinha que mexer. Não escutou verdade nenhuma. Né? Então, se a gente não escuta nossas verdades, praticamente a gente está fazendo de conta. Né? Então, assim, para eu me melhorar, eu primeiro tenho que tirar os empecilhos, tirar as travas, as pedras, os madeiros, os troncos do meu olho ruim, né? Para então poder fazer alguma coisa. O orgulho e a inveja têm sido a fonte geratriz de muitos erros dessa natureza. Muitas pessoas, não podendo conformar-se com as qualidades nobres que notam, salientam nos seus irmãos, em vez de procurar nessas pessoas um
paradigmas, fazendo esforços para igualá-las, prefere denegri-las, apontando falhas irrisórias nos outros, quando a realidade em si possui-las em profusão. Muitas vezes, na imperfeição do nosso próprio, vemos um cisco, por mais insignificante que seja, enquanto que não vemos nossa imperfeição, que pode ser comparado a uma pedra ou um tronco de árvore, né? Às vezes muitas coisas perante aquilo que representa os outros, que a gente acha defeitos na qualidade dos outros, é uma coisa insignificante. Mas se a gente olhar para nós mesmos, a gente vê que ali sim aparece. Ali sim aparece, né? Essas leis, essas qualidades, tudo que se refere. As reformas que não tem, as qualidades morais, as qualidades, né? Que entravam na nossa caminhada. E que dificulta, por assim dizer, tudo isso que vem em prejuízo de nós mesmos, né? A ética cristã nos manda que sejamos comedidos do julgamento das obras alheias e severo no nosso julgamento, para nós mesmos, né? Não nos comparemos em ressaltar os defeitos dos outros, se tivermos um caráter reto, um coração piedoso. Então, tu vê assim que, às vezes, no nosso julgamento, na maneira de nós enxergarmos as coisas, além de demonstrar toda essa questão da pedra, do tronco, isso aqui, ainda demonstra o nosso caráter, que vem aflorar, né? Apresentar o nosso caráter. Tu vê assim, como é que as coisas se agravam de uma hora para outra, né? Assim, como é que você pode dizer que é cristão? Como é que você pode dizer que é isso, aquilo, se você passa por cima de muitas coisas, né? Então, aos poucos as coisas vão se agravando, como assim dizer, né? Dessa maneira. Um bom exame de consciência acusa nossos erros, que muitas vezes censuramos e achamos mais grave quando acusamos os outros, né? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como poderei tirar o argueiro do vosso olho, do olho do vosso irmão. Trave quer dizer viga, peça de madeira, grossa e comprida, usada nas construções. Argueiro, palhinha, cisco, grão muito pequeno. Jesus dá-nos a entender que é preciso ser correto e bom para fazer o certo. E o bem é que cada um de nós só poderá auxiliar eficazmente aos semelhantes na medida dos recursos que possua. Ninguém pode dar o que não tem, né? Se nós somos enfermos, somos defeituosos, como é que podemos repassar alguma coisa ali? Né? Isso é uma análise para cada um de nós. Como é que nós vamos buscar alguma coisa se eu próprio não tenho o que apresentar? Então, esse julgamento severo para nós mesmos vai acusar esses pontos, né? Do Evangelho que passa batido, muitas vezes a gente não presta atenção ou não quer prestar atenção, né? Diz assim, vamos ver depois, vamos deixar, né? Porque as deformidades que nós temos, só nós mesmos a gente sabe onde é que está escondido, né? Enquanto o corpo esconde as deformidades, está tudo certo. O problema é a hora que nós tivermos de deixar o corpo. Desvencer o prazo dele, aí nós dizemos assim, abre-se as cortinas, acende-se as luzes e aparece a criatura na realidade aquilo que ela é, né? E a gente tem problema daí.
Para cumprirmos um determinado defeito em alguém, é preciso que sejamos exemplos nesse defeito, porque senão as advertências aconselhamos que oferecemos, embora adequados ou oportunos, não surtirão efeito, não tem influência edificante, porque precisa de valorização moral do exemplo, né? Então, qualquer coisa que fizermos, se nós não tivermos a justificação moral para aquilo que a gente está fazendo, não tem valor, não tem peça, né? Vê a importância, então, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente analisa, daquilo que a gente faz perante os outros. Para nós mesmos, sim. Para os outros, não. Né? Essa lição serve para todos os principiantes, para os pais, como poderão eles reprimir os vícios, os regramentos, os maus hábitos dos filhos, se são os primeiros a escandalizá-los com as falhas clamorosas de suas condutas, né? Então, quando a gente pega para o lado dos pais, os avós também, né? Abrange todo mundo, é a família. Fala para o filho, é feio, filho de mentira. Mas daí mente na frente do filho, né? E estão ali, estão com o radarzinho velho girando para todo lado, capta tudo, né? Assim, não pode tomar também, é feio tomar, né? Aí vai lá no mercado, traz para casa, se não vai no boteco, né? Passa um pouquinho do ponto e daí vem aceso para casa. Daí está ensinando o que para o filho? Né? É tudo, toda a conduta do pequeno que está ali, porque você recebeu a responsabilidade no plano espiritual para conduzir aquele espírito de uma maneira adequada, e faz tudo o contrário, né? Vai dizer aquele que não recebeu, que não foi orientado antes do encarne desse filho para que pudesse conduzi-los. Todos foram. Todos foram orientados. Ninguém pode dizer assim que teve negligência, né, não foi amparado, não foi isso, não foi aquilo. Todos foram orientados. E olha que a gente vem assim, num grupo, né, por assim dizer, de amparado. Porque você recebe aquela criatura que você teve contato com ele, sabe das dificuldades, sabe aquilo que ele precisa, né? Aí tem os avós, tem uma leva de familiar junto para poder conduzir a bom termo. Por exemplo, pega um espírito com dificuldade do álcool, por exemplo, não é? A gente vê por aí um absurdo. Pega a chupetinha, põe dentro do copo, o amigo todos, né? E põe na boca. Um espírito já viciado de outras encarnações, falido já por muitas vezes, vai acontecer o quê? Né? Não é a maneira de nós vermos as coisas e de analisar? Somos imprudentes ou não? Né? Temos o nosso mentor, nossos da guarda que nos conduz. O que eles podem fazer? Né? Quando a escolha é nossa para fazer essas coisas aí, né? A gente gosta muito de falar do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Esses benfeitores seguem a risca. São obedientes, né? Filhos mal educados, de toda ordem, aprenderam com quem? Né? Dizer palavrão, aprenderam com quem? Com o vizinho? Dentro de casa. A gente aprende a ser malfeitor aonde? Dentro de casa. Falar uma coisa e fazer outra, né? Ah, mas as pessoas são negadas para ir
Fazer oração? Como que tu quer? Os pequenos acompanham a vida do adulto, né? Do pai ou da mãe, não sei o quê. Outro dia nós tínhamos uma reunião lá da URI, então falava no tema assim que depois da pandemia foi difícil, tá tendo para aqueles pretensos espírita, né? Parece que tinha mais espírita antes da pandemia do que tem agora. Então, é um gesto ali para, né? Então, aproveitando o pessoal, não, você tem que batalhar mais, tem que fazer, se tornar atraente o centro, a casa espírita, ou o centro espírita, para que essas pessoas retornem, né? Retornem à casa espírita. Não, de que jeito vai fazer? Como que tu vai dizer, né? O presidente da FEC uma vez cobrou a dona Salvia aqui na frente da casa. Ela era presidente na época, diz o Soleniro assim: quantas pessoas frequentam aqui, dona Salvia? Daí a dona Salvia falou, não me lembro mais se foi, acho que 20, 30 pessoas assim, na época lá. Dizendo, não, dona Salvia, eu vi no IBGE, tem aqui em Campo Porém, consta 90 e poucas pessoas aqui que são espíritas. Diz, mas não tem essa quantia, senhor? Tem. Eles se declararam no IBGE. Diz, então eles vieram, o senhor Lenin na época veio fazer uma visita aqui para nós aqui na casa, e ele veio com os dados do IBGE, do nosso município. São os espíritas, mas são espíritas aqueles que não frequentam a casa espírita, né? A ciência. A senhora tem que ir atrás deles. A senhora tem que ir atrás deles. Né? Aí você, por exemplo, assim, tem os dias marcados para a evangelização, o pai e a mãe não trazem a evangelização, vai fazer o quê? Não tem como fazer, eu falava lá em São Miguel, nessa reunião. Né? Daí, assim, você pega, como é que você lida com uma situação de espírito, dessa gente, dessas coisas? Que uma doutrina que é ótima para a mulher, mas não é muito ruim para o marido. O marada não quer saber. Se for falar para ir para o boteco, jogar bola, alguma coisa, tá na firme, né? Ou muitas vezes serve para o homem a doutrina, mas para a mulher não serve. Deus o livre. Né? É um escândalo. Então, quer dizer assim, é uma ordem. Do que é essa ordem? De espírito. Tem como forçar, como agradar, como fazer? Não tem. Né? Mais agrado que o Mestre Jesus deixou para todos nós aí, né? Mas qualquer dificuldade que tu tiver, me procura e eu vos aliviarei. Carregarei o fardo de vocês. E mesmo assim a gente desvia. Né? Como que tu vai ensinar um pequeno a vir para a evangelização, aprender as coisas de Jesus, se o pai e a mãe correm? Não quer. Alguns ainda dizem assim, eu deixo, sabe, porque é assim, daí quando eles estiver assim mais grande, assim, sabe, se for adulto, daí eles escolhem o que eles querem, né? Escolhem o que eles querem. Daí vamos ver aquela fala do Divaldo que muitos se escandalizaram um tempo atrás, quando ele falou, deu a resposta para as pessoas. Diz, não, porque os centros, as casas espíritas tem que mudar, tem que ser mais não sei o quê. Porque as pessoas gostam. Daí Divaldo respondeu assim, se tu for ver o que as pessoas gostam, elas gostam até na pininha lá na porta. Se tu der lá, eles vão vir lá. Né? Né? Eles gostam até da pinguinha. Então, se nós formos ver essa trava que a gente tem no olho, e que nos entrava ainda, e demora a evolução da humanidade, tudo assim, tudo, passa por tudo isso que eu acabei de falar. Né? Porque se fôssemos pessoas adultas responsáveis por aquilo que gera, por aquilo que aprende, você veria assim,
as crianças assíduas na evangelização. Para nós, quanto ao caso espírita, vocês há de ver o seguinte, ó. Esses dias que tem evangelização dos pequenos, quem traz o pai, ou traz o pai e a mãe, ou mais é a mãe, é os pequenininhos. Porque eles gostam de vir na evangelização. E se dão bem, né? Se sentem felizes. Tanto é que muitas vezes até eles vêm fora daquele dia que é para vir, porque eles gostam de ficar ali. Né? E interessante, porque muitas vezes tu não escuta nem o barulho deles lá, porque era o normal, é criança, eles ficam grito, sabe? E extravasar. E não faz. Então não é uma coisa para a gente analisar, para a gente pensar, nós como adultos, ver o que né? A disparidade que tem? Sim. Aprendermos. Dizia lá o nosso irmão Juarez, que está na espiritualidade agora, né? Lá no início, quando ele nos fazia as primeiras orientações a respeito do que era a doutrina espírita, e a gente preocupado, às vezes, com muito poucas pessoas e tal, né? Ele dizia assim, não se preocupa, dona Soleil mais afoito, diz que vai ser um projeto lá daqui para 50 anos ou mais. Já se passou 30, alguma coisa, né? Falta 20, tá? Isso há 30 e poucos anos atrás ele falava isso, né? Então, tu vê, essa trava, essa dificuldade, a gente vê as coisas do bem, as coisas que, sobremaneira, não é para favorecer os outros, por assim dizer, porque o grande beneficiário somos nós mesmos. E a gente patina ali, sabe, para buscar conhecimento, não é? Ou se eu for buscar um conhecimento hoje, por exemplo, da doutrina espírita, ou alguma das obras básicas, é para mim ver se eu consigo abrir um puxadinho do lado. Isso é coisa, realidade da nossa cidade, não tem o que, né? E por assim dizer, a gente às vezes até acha graça, porque, olha, não dá para a gente comentar muito, porque senão vai saber o fulano, o ciclano, daí eu vou acabar dando o número do RG e do CPF também junto da pessoa, né? Mas era tão preocupado, assim, de conhecer as obras básicas da doutrina, sabe, o estudo, não sei o quê. Mas por que acabou? Né? Para ter os puxadinhos do lado. Puxadinho do lado, que eu quero dizer, é uma concorrência aos ensinamentos do Mestre Jesus. Está vendo o quê? Uma criatura dessa tem ou não tem um tronco no olho? Coisa que não compete a gente estar julgando. De maneira nenhuma, não é um julgamento. Estou dizendo assim, o que a pessoa vê. O que eu estou vendo? O que eu estou oportunando? Eu estou dando graças a Deus hoje, por exemplo, assim, para poder não entender. Eu estou começando a entender a doutrina. Estou começando a entender a doutrina. Quem sabe eu pudesse ter um passo mais à frente, como falava antes ali a respeito da evangelização, quando pequeno, se eu já introduzisse alguém, um professor ali, que entendesse da doutrina espírita e orientasse, olha, dessa maneira e dessa, naquela outra ali. Dizendo sim que essas coisas de processo, né? Coisa que vocês também devem fazer, aqueles que têm neto, alguma coisa, né? Às vezes, lá em casa, eu pego falar com os pequenos lá quando eles fazem pergunta, porque eles fazem pergunta a respeito da espiritualidade dos pequenos. Né? E tu tem que responder como se estivesse falando com um adulto, e eles entendem dessa maneira. Entendem dessa maneira, e é correto. Né? Tem o meu neto lá de Ponta Grossa, o Fernando. Então ele tem bastante sensibilidade. E as coisas, você sabe, quem tem sensibilidade sabe como é que as coisas se processam. Né? E daí a sorte dele é que a mãe dele é da doutrina e estudiosa da doutrina e tudo, né? Então é uma ferramenta que está do lado dele lá.
Mas ele, enquanto menino ainda, né? Ele pensa assim, mas será que a minha mãe está... Porque ele passa toma algum chacoalhão, algumas coisas, volta e volta, não com frequência. De noite, né? No dia, enfim. Dessa última vez que ele veio, ele disse, eu queria falar contigo uma coisa assim. Tá, vou falar. Diz, não, mas vamos lá, vamos sentar. Ele disse, eu queria ver contigo assim, ó, porque me acontece isso, e outro, e outro, e outro. E foi enumerando as coisas, tá? E daí ele queria a resposta para cada uma delas. Diz, ah, tá. Mas a minha mãe falou exatamente isso aí, você. Então, é isso ali. Diz, não tem nada complicado, né? Diz, a única coisa que tu pode ter lá na tua cabeceira, né, no teu quarto, no teu bidê, o evangelho. Diz, tu tem? Ah, ainda não tem. Diz, eu pego aquele da mãe. Diz, não, então eu vou te dar um, né? Eu tinha um evangelho daquele pequeno de bolso no carro, né? E daí quando você não gostar mais ou não puder mais ver porque a letrinha é pequena, daí nós demos outro. Você já pensou se a gente, por exemplo, nós tivéssemos assim um caminho, se alguém pudesse orientar, esclarecer dessa maneira, a gente podia entender melhor. Quem sabe hoje a gente não teria ainda essa pedra no olho ali, né? Para nos entravar nossa caminhada. Porque essa maneira tão simplória que tem no dia a dia aí, as coisas não são bem assim, não, né? Não são bem assim. Então diz assim, a vida física não tem sentido quando nos isolamos das criaturas. É uma troca. As pessoas têm algo que não possuímos e nós doamos a elas a certos estímulos que nós temos. Isto é, a presença de Deus, ensinando-nos a amar uns aos outros. Então é sempre assim, né? Tem coisa que eu não posso dizer que eu sei tudo, porque sou bom em tudo, porque eu dependo dos outros, preciso das outras pessoas. Me ensinar muitas coisas que a gente não sabe, né? Ó, e nós precisamos aprender a amar por amor, né? Não no sentido vulgar, no sentido, né? Cristianismo. Tá? A sociedade se aprimora quando os seus membros se respeitam mutuamente. Quando há respeito, a consideração, né? No nosso meio. Há mudança, né? A sociedade é a flor do aprimoramento humano, né? A sociedade não pode existir sem o lar. Coisa que outra vez passada eu já andei falando aí a respeito do assunto, né? Desmoraliza-se não existir a família, que é o sustentáculo da harmonia, que pode ser desfrutada pelos seres humanos em todos os rumos do seu objetivo. Então, muitas vezes, nós entendemos assim que a família em si, aqui no nosso meio, não é tão importante. Mas pasmem, todos nós temos a nossa família encarnada aqui, enquanto corpo aqui, mas também temos no lado espiritual outra família que está ao outro lado. Não é? E vamos nos revezando. Uns estão chegando e outros estão voltando. Mas continua aquele grupo de aglomerado de criaturas que faz parte da nossa família no aprendizado. Vale dizer o compromisso de cada um de nós, né? Nesse aprendizado. Para que a gente possa tirar proveito disso. Né? Para ter paz no lar, começamos respeitando os direitos dos que convivem conosco. Quando se rompe a linha divisória dos direitos alheios, ficamos sem a nossa própria paz. Não é isso que acontece? No tudo, não é só no lar, no meio, no trabalho, na convivência com os amigos, né? Com as pessoas que vivemos. Quando nós ultrapassamos essa linha
que não é direito nosso, começa a interferir. E isso modifica, né? Somente impondo nossas ideias, passamos a ser joguetes dos pensamentos dos outros, às vezes, sem perceber. Precisamos observar a natureza humana. Pelos livros, movimentos e atitudes, a experiência nos dirá o caminho a tomar e a conduta que deve ser seguida, né? Sempre nos é orientado. Observamos como falamos a quem nos ouve e como ouvimos a quem nos fala, porque isto é autoaprendizado e a lição são guardadas em lugares que a vida sabe cuidar, né? Se observarmos o que falamos e o que ouvimos das pessoas também, tem um lugar guardado para nós, né? Procuremos não gastar o nosso tempo em palavras que desagradam, nem em horas de silêncio que desapontam. Tem muito silêncio que desaponta as pessoas, não é? Tem os dois lados da coisa, do ver, né? Usemos as oportunidades no bom senso, que o equilíbrio é o espírito. Conversamos com os outros na altura que eles já atingiram. Isto não é disfarce, é respeito, as sensibilidades dos outros, sentimos-nos irmãos de todos. Em todas as faixas da vida, quando encontramos uma criança, tenhamos o diálogo que ela entenda. Assim deve ser em todas as dimensões da vida humana, né? Como da criança, como do adulto também. Falar com o que entenda, que, né? Com grosseria a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Tá? Então esse é o tema de hoje aí do argueiro no olho, né? Da trave. E que a gente procura limpar o nosso olho, no sentido espiritual, né? Para um corrige ali, né? Corrige do Evangelho todo dia, na nossa prece, né? Os cuidados que falamos, do que ouvimos, como nos comportamos, o lugar que frequentamos, e ali segue, né? E quem sabe a gente tem um dia melhor, uma semana melhor, uma existência melhor aqui, né? Porque se achamos que temos um problema enquanto estamos encarnados aqui, ótimo. Mas o problema mesmo vai ser a hora que a gente entregar o corpo. Ali vai aparecer tudo, como eu falei antes, né? Daí já não tem como mais abrir o olho ali, por assim dizer, né? A trave que estava lá vai estar lá, o argueiro vai estar ali, o tronco, a pedra, vai estar tudo no olho ali, né? E não tem o que fazer nesse momento. Tem que reiniciar a caminhada e fazer tudo de novo, tá? Que Jesus nos ampare, nos dê força, nos dê um entendimento muitas vezes, a coragem para a gente mudar aquilo que a gente tem que mudar, fazer as nossas reformas, né? Olhar mais para nós mesmos, no sentido da cobrança, no sentido da, né? As reformas morais que a gente tem que fazer é nossa para fazer, não é do semelhante, não é do próximo que tem que fazer, né? A gente gosta muito que quando você fala nesse sentido, porque tu viu, né? É mais ou menos tipo fazer a futrica, sabe? Se nós cortarmos um pedacinho dela hoje, amanhã a gente já evita um pouco, daí dali um pouco aquela pessoa que nos trazia esse combustível até nós, ela já evita de nos trazer, porque você já não contribui com aquela, né, com o incêndio. E assim é nesse sentido, né?
Se nós ajudar ela a se corrigir daquele defeito, contrapartida, eu me corrijo também, né? Assim é a maneira de nós tirarmos essa pedra ali que está ali, né? E a gente pensa assim, não é uma pedra, mas a pedra é um material abençoado, porque ele serve para fazer a rima, serve para fazer táxi, né? Tanta coisa boa para fazer. Depende de como eu estou vendo ela, né? E que a gente possa ver uma semana ótima na nossa frente para todos nós. Que assim seja.